O dia em que encontrei aqueles papéis na mesa do meu filho foi o dia em que minha vida mudou para sempre. Até hoje, quando pego uma xícara de café, lembro daquele momento que me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre família e amor maternal. Meu nome é Denise, tenho 68 anos e sou separada há 10 anos. Depois que meu ex-marido decidiu trocar nossa família por uma mulher mais nova, aprendi a me virar sozinha. Não foi fácil, mas encontrei minha força interior e construí uma vida independente. Trabalho como costureira há mais de 40 anos e sempre fui uma mulher de fibra, dessas que não se deixa abater por qualquer dificuldade. Tenho um filho único, Mateus, de 42 anos. Ele é advogado, bem-sucedido, casado com a Michele há 15 anos. Sempre me orgulhei dele, do homem que se tornou, da carreira que construiu. Depois da separação, ele foi meu porto seguro, minha referência de que ainda existia amor verdadeiro no mundo. Por isso, o que descobri naquele dia me abalou tanto. Era uma quinta-feira de março, lembro perfeitamente. Mateus havia me pedido para passar em seu escritório para assinar alguns documentos relacionados à aposentadoria. Nada demais, ele sempre cuidava dessas burocracias para mim. Cheguei um pouco mais cedo, e a secretária disse que ele estava em audiência, que eu podia esperar na sala dele. Sentei na poltrona de couro marrom que ele sempre dizia ter comprado pensando no meu conforto. Estava folheando uma revista quando uma rajada de vento da janela entreaberta espalhou alguns papéis da mesa. Levantei para organizá-los. Sempre fui uma pessoa prestativa, não conseguia ver bagunça. Foi quando meus olhos se fixaram em um documento que me deixou gelada. Era uma apólice de seguro de vida, em meu nome, no valor de R$ 2 milhões. Minha primeira reação foi de confusão. Pensei que talvez fosse um engano, que talvez fosse um modelo, um exemplo que ele usava para clientes. Mas não, estava tudo ali, com meus dados corretos, minha assinatura, que eu não lembrava de ter feito. E o mais chocante, o beneficiário era ele, meu próprio filho. Senti meu coração disparar. Minhas mãos tremeram segurando aquele papel. Olhei para a data e vi que havia sido feito 3 meses atrás, em dezembro. Tentei lembrar quando havia assinado isso, mas minha mente estava em branco. Como podia ter esquecido de assinar um documento tão importante? Foi então que me lembrei. Em dezembro, Mateus havia me levado ao cartório para atualizar alguns documentos. Disse que era rotina, que como eu estava ficando mais velha, era melhor deixar tudo organizado. Eu confiei cegamente, como sempre fiz. Assinei vários papéis, sem questionar. Ele era meu filho, meu advogado, por que duvidaria? Mas agora, olhando para aquela apólice, senti um frio na barriga. R$ 2 milhões era muito dinheiro mesmo. Por que ele faria um seguro tão alto? E por que não me contou claramente o que era? Guardei o papel exatamente onde estava e tentei me recompor. Quando Mateus chegou, sorri como sempre e assinei os documentos da aposentadoria. Conversamos sobre amenidades. Ele perguntou sobre minha saúde, se eu estava tomando os remédios para a pressão direito. Respondi normalmente, mas por dentro minha cabeça fervilhava de perguntas. No caminho para casa, não conseguia parar de pensar. R$ 2 milhões. Era uma quantia que mudaria completamente a vida de qualquer pessoa. Era muito mais do que eu ganharia trabalhando o resto da minha vida. Era muito mais do que minha casa valia. Era muito mais do que qualquer pessoa normal faria seguro para a própria mãe. Chegando em casa, sentei na cozinha e tomei um chá de camomila para me acalmar. Tentei racionalizar. Talvez fosse normal. Talvez todos os filhos advogados fizessem isso pelas mães. Talvez eu estivesse sendo paranoica, vendo o problema onde não existia. Mas então me lembrei de uma conversa que tivemos no Natal. Eu havia comentado que estava sentindo algumas tonturas, nada demais, só o cansaço da idade. Mateus ficou muito preocupado, insistiu para eu fazer check-up completo, ofereceu pagar um plano de saúde melhor. Na época, achei que era carinho de filho. Agora, uma sombra de dúvida começou a crescer em meu peito. Naquela noite, mal consegui dormir.
Ficava pensando se estava sendo injusta com meu filho, se minha mente estava criando fantasias. Mas algo dentro de mim, uma intuição que desenvolvi ao longo de tantos anos de vida, me dizia que havia algo errado. Muito errado. Decidi que no dia seguinte investigaria melhor. Precisava entender o que estava acontecendo antes de tirar qualquer conclusão. Mas uma coisa eu sabia: minha vida de confiança cega havia acabado naquele momento. Era hora de abrir os olhos e prestar atenção nos detalhes que talvez eu estivesse ignorando. Na sexta-feira seguinte, acordei com uma sensação estranha. Era como se tivesse passado anos dormindo e finalmente acordado. Comecei a repassar mentalmente os últimos meses, procurando sinais que talvez tivesse ignorado por ingenuidade ou amor maternal cego. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a frequência das visitas do Mateus. Desde dezembro, depois que comentei sobre as tonturas, ele começou a aparecer em casa quase toda semana. Antes disso, nos víamos 1 ou 2 vezes por mês, no máximo. Sempre disse que o trabalho era puxado, que mal tinha tempo para a própria família. De repente, estava sempre disponível para dar uma passadinha na casa da mãe. E essas visitas tinham um padrão estranho. Ele sempre chegava na hora das refeições, oferecia ajuda para carregar peso, insistia para eu descansar enquanto ele fazia algumas tarefas. "Mãe, a senhora está trabalhando demais", dizia sempre. "Precisa se cuidar melhor, pensar na sua saúde." Lembrei também das perguntas insistentes sobre meus remédios. Mateus sempre quis saber se eu estava tomando a medicação para a pressão alta corretamente, se não estava sentindo efeitos colaterais, se o médico havia mudado alguma dosagem. Chegou até a oferecer um daqueles porta-comprimidos organizados por dia da semana. "Para a senhora não se confundir", justificou. Na época, achei que era cuidado. Agora, com a descoberta do seguro, esses detalhes ganharam uma dimensão sinistra. Por que tanto interesse nos meus medicamentos? Por que tanta preocupação com minha confusão? Outro detalhe que me incomodou foi a pressão sutil para eu descansar mais. Mateus começou a sugerir que eu parasse de trabalhar tanto, que diminuísse os trabalhos de costura. "A senhora já deu sua cota, mãe? Está na hora de aproveitar a vida." Sempre que eu mencionava algum projeto novo, algum vestido de festa que uma cliente havia encomendado, ele fazia uma careta de desaprovação. "Esse tipo de trabalho é muito estressante para a sua idade", dizia. "Ficar curvada na máquina de costura faz mal para as costas, para a vista. A senhora devia pensar em atividades mais leves." Eu sempre respondia que o trabalho me fazia bem, que me mantinha ativa e com propósito. Mas ele insistia, às vezes com uma veemência que me deixava desconfortável. Era como se quisesse que eu me tornasse uma velhinha acomodada, dependente, frágil. Também comecei a perceber que suas perguntas sobre minha saúde eram muito específicas. Não era apenas "como está se sentindo, mãe?" Era "tem sentido dor no peito? A pressão está controlada? Não tem sentido falta de ar?" Perguntas que uma pessoa faria se estivesse esperando algum problema. O mais perturbador foi quando me lembrei de uma conversa que tivemos em janeiro. Estávamos tomando café na minha cozinha quando ele começou a falar sobre morte de forma muito direta. "Mãe, a senhora já pensou em como quer que sejam suas coisas quando não estiver mais aqui?" Eu me assustei com a pergunta tão direta. "Mateus, que conversa é essa? Pretendo viver muitos anos ainda." Ele sorriu, mas insistiu. "Eu sei, mãe, mas é importante a gente conversar sobre essas coisas. É parte da vida, e é melhor estar preparado. A senhora tem algum desejo específico? Alguma coisa que gostaria que eu soubesse?" Na época, pensei que fosse maturidade, a visão prática de um advogado acostumado a lidar com inventários e partilhas. Agora, essa conversa ganhava um tom macabro. Era como se ele estivesse se preparando para algo. E tinha mais. Lembrei que ele havia sugerido, mais de uma vez, que eu fizesse novos exames médicos. "Só para ter certeza de que está tudo bem, mãe. Prevenção é sempre melhor." Chegou até a marcar alguns exames particulares, pagou tudo do próprio bolso. Disse que era presente para mim.
Os exames mostraram que eu estava bem para minha idade, apenas a pressão um pouco alterada, nada demais. Mas me lembro de que Mateus ficou meio desapontado com os resultados. Que bom que está tudo bem, disse, mas sua expressão não combinava com as palavras. Sentada na minha cozinha naquela manhã de sexta-feira, juntando todas essas lembranças, senti um arrepio. Era como montar um quebra-cabeças macabro. Cada peça se encaixava perfeitamente numa conclusão que eu não queria aceitar. Meu filho estava se preparando para minha morte. E talvez estivesse planejando acelerar esse processo. Não podia acreditar que estava pensando isso do meu próprio filho, do menino que eu carreguei no colo, que criei com tanto amor, que sempre foi meu orgulho. Mas os fatos estavam ali, claros demais para serem ignorados. Decidi que precisava investigar mais antes de chegar a qualquer conclusão definitiva. Talvez houvesse uma explicação inocente para tudo isso. Talvez eu estivesse sendo injusta, deixando a desconfiança turvar meu julgamento maternal. Mas uma voz dentro de mim, a mesma que me alertou quando descobri a traição do meu ex-marido, sussurrava que eu estava certa e que precisava me proteger. O fim de semana passou lentamente. Não conseguia me concentrar em nada, nem nos bordados que sempre me acalmavam. Minha mente estava ocupada demais tentando entender a situação. Na segunda-feira, decidi que precisava de mais informações antes de confrontar Mateus. Se minhas suspeitas estivessem certas, eu precisava ser muito cuidadosa. Comecei minha investigação discretamente. Liguei para minha amiga Carmen, que trabalha há anos na área de seguros. Marquei um encontro casual, como se fosse apenas uma visita social. Durante o café, trouxe o assunto à tona de forma natural. Carmen, tenho uma curiosidade. É normal um filho fazer um seguro de vida alto para a mãe? Ela me olhou com estranheza. Denise, depende do valor. Seguros pequenos para cobrir funeral e despesas básicas são comuns, mas valores muito altos. Isso é estranho. Por quê? Contei sobre o seguro que encontrei, sem entrar em detalhes sobre minhas suspeitas. Carmen ficou visivelmente preocupada. 2 milhões é muito dinheiro, Denise. Para fazer um seguro assim, a seguradora exige exames médicos rigorosos, declaração de renda do beneficiário, justificativas. Não é algo que se faz por acaso. E se a pessoa quisesse acelerar o processo? Perguntei, fingindo curiosidade acadêmica. Carmen me olhou com seriedade. Você está me assustando. Isso que você está insinuando é crime. Homicídio por motivo fútil. É cadeia certa. Saí da casa dela com mais certeza de que algo estava muito errado. 2 milhões não era um valor normal para um seguro maternal. Era um valor que indicava premeditação, planejamento. No dia seguinte, resolvi fazer minha própria investigação sobre a situação financeira do Mateus. Sabia que ele tinha um escritório de advocacia em sociedade com 2 colegas, mas nunca havia me interessado pelos detalhes do negócio. Era hora de saber mais. Aproveitei que conhecia a mãe de um dos sócios do Mateus, a Dona Lourdes. Nos encontramos algumas vezes em eventos da igreja, sempre conversamos bem. Liguei para ela, disse que estava organizando uma surpresa para o aniversário do Mateus e queria saber como andavam as coisas no escritório. Ai, Denise, que bom você perguntar. Estou tão preocupada com essa situação, disse ela com a voz carregada de tristeza. Meu coração disparou. Que situação, Dona Lourdes? Os meninos não andam bem financeiramente, não. Perderam alguns clientes grandes, têm umas dívidas acumuladas. Meu filho está até pensando em desfazer a sociedade. Disse que o Mateus anda muito nervoso, estressado. Você não notou nada em casa? Fingi surpresa. Não, ele não comenta nada comigo sobre trabalho. Sabe quanto eles devem? Pelo que meu filho me contou, são algumas centenas de milhares. Coisa séria mesmo. Você não sabia de nada? Desliguei o telefone, com a sensação de que mais uma peça do quebra-cabeças havia se encaixado. Mateus estava com problemas financeiros sérios e um seguro de 2 milhões seria a solução perfeita para suas dificuldades. Na quarta-feira, decidi dar uma passada no bairro onde fica o escritório dele, fingindo que tinha ido fazer compras na região. Parei num café na esquina e observei o movimento.
Vi quando ele saiu para almoçar e percebi que estava diferente. Mais magro, com olheiras, andando de forma apressada. Não parecia o homem confiante que eu conhecia. Também notei que ele atendeu várias ligações durante os poucos minutos que ficou na minha vista, e sua expressão ficava cada vez mais tensa. Em uma delas, o vi gesticular de forma agressiva, claramente discutindo com alguém. Na quinta-feira, Mateus ligou para avisar que passaria em casa na sexta de manhã para tomar um café com a mãe. Disse que sentia saudades das nossas conversas matinais. Algo na voz dele me deixou alerta. Havia uma ansiedade, uma urgência que não combinava com um encontro casual entre mãe e filho. Que bom, filho. Que horas você vem? Umas 8:30 está bom? Posso levar uns pãezinhos frescos da padaria que você gosta. Perfeito. Te espero. Depois de desligar, fiquei pensando. Por que de repente essa urgência em me ver? Por que marcar um horário tão específico? E por que ele, que nunca ligava para assuntos corriqueiros, estava sendo tão atencioso? Naquela noite, mal consegui dormir. Minha intuição gritava que algo importante aconteceria na manhã seguinte. Levantei algumas vezes para verificar as fechaduras, conferir as janelas. Pela primeira vez em anos, me senti insegura na minha própria casa. Na madrugada, tomei uma decisão. Se minhas suspeitas estivessem certas, se Mateus realmente planejava algo contra mim, eu precisava estar preparada. Não podia confrontá-lo diretamente ainda. Precisava de provas concretas, mas podia me proteger. Lembrei de um filme que havia visto anos atrás, onde a protagonista fingia tomar um remédio envenenado, mas na verdade trocava os copos. Era ficção, mas talvez pudesse usar a mesma estratégia se necessário. Quando o sol nasceu na sexta-feira, eu estava acordada há horas, planejando mentalmente cada movimento. Se Mateus realmente tentasse algo no café da manhã, eu estaria pronta. O que eu não esperava era como essa manhã mudaria nossa relação para sempre. Sexta-feira, 8 horas da manhã. Já estava vestida e arrumada há mais de uma hora, fingindo naturalidade enquanto meu coração batia descompassado. Quando ouvi o carro do Mateus estacionando na frente de casa, respirei fundo e me preparei para o que poderia ser o momento mais importante da minha vida. "Bom dia, mãe", disse ele, entrando com sua chave. Algo que sempre me incomodou um pouco, mas nunca tive coragem de falar. Carregava uma sacola da padaria e um sorriso que não chegava aos olhos. "Bom dia, meu filho. Que bom você ter vindo." Observei cada movimento dele enquanto organizávamos o café da manhã. Suas mãos tremiam ligeiramente quando abriu a sacola dos pães. Seus olhos evitavam os meus quando conversávamos. Havia suor na sua testa, apesar da manhã estar fresca. "Trouxe aqueles pães doces que a mãe gosta", disse tentando soar casual. "E pensei em fazer um café especial hoje. Trouxe uns grãos diferentes, mais caros." Meu sangue gelou. Por que justamente hoje ele queria fazer um café especial? Em todos esses anos, ele nunca havia se interessado em preparar café para ninguém. "Que carinho seu, Mateus. Mas você não precisa se dar ao trabalho. Eu já estava fazendo o meu jeito normal." "Não, mãe. Deixa que eu faço. A senhora fica aí sentadinha, relaxando. É o mínimo que posso fazer pela mulher mais importante da minha vida." As palavras eram doces, mas seu comportamento estava cada vez mais estranho. Ele abriu uma embalagem de café que não conhecia, de uma marca cara que nunca havia visto em casa. Seus movimentos eram mecânicos, como se estivesse seguindo um roteiro mental. Sentei à mesa da cozinha, fingindo ler uma revista, mas observando cada movimento pela visão periférica. Vi quando ele ligou a cafeteira, quando pegou as xícaras no armário, minhas xícaras favoritas, de porcelana branca com pequenas flores azuis. Percebi quando ele olhou para a porta, verificando se eu estava prestando atenção. Foi então que vi o momento crucial. Mateus pegou um pequeno envelope de papel no bolso da jaqueta. Olhou rapidamente na minha direção e, quando achou que eu não estava vendo, despejou o conteúdo no café. Era um pó branco que se dissolveu rapidamente no líquido escuro. Meu coração quase parou. Era real. Meu filho estava realmente tentando me envenenar. Mantive a calma com um autocontrole que não sabia que possuía.
Continuei folheando a revista, como se nada tivesse visto. Por dentro, era puro terror e incredulidade misturados. "Pronto, mãe! Café fresquinho!" disse ele, trazendo as 2 xícaras para a mesa. Colocou uma na minha frente e ficou com a outra. "Que cheiro delicioso! Obrigada, meu filho." Ele se sentou à minha frente e pude ver a ansiedade no seu rosto. Suas mãos continuavam tremendo, e ele não conseguia ficar parado na cadeira. "Mãe, antes da gente tomar o café, eu queria conversar uma coisa importante com a senhora." "O que é, Mateus? Você parece nervoso." "É que, bem, eu tenho pensado muito sobre nossa família, sobre o futuro. A senhora está sozinha, eu me preocupo muito. Queria que soubesse que sempre estarei aqui para cuidar de tudo." Suas palavras soavam como um discurso de despedida. Era como se estivesse se preparando psicologicamente para o que achava que ia acontecer. "Mateus, você está me assustando. Aconteceu alguma coisa?" Não, é só que a vida é tão frágil, mãe. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Quero que saiba que amo a senhora mais que tudo." Ele pegou sua xícara, como se fosse fazer um brinde. "Vamos tomar nosso café?" "Claro, meu filho." Foi nesse momento que agi. Fingi que ia pegar açúcar no armário atrás dele. Quando ele virou a cabeça para acompanhar meu movimento, rapidamente troquei as xícaras de lugar. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele ouviria. Voltei para meu lugar com o açucareiro como se nada tivesse acontecido. Mateus não percebeu a troca. Estava concentrado demais em seu próprio nervosismo. "Agora sim", disse, levantando minha xícara. "A nossa família." "A nossa família", ele repetiu, levantando a que estava na sua frente, que agora era a xícara envenenada que ele havia preparado para mim. Tomamos o primeiro gole quase simultaneamente. O café estava amargo, com um gosto estranho que tentei disfarçar. Mateus fez uma careta. "Esse café está com gosto esquisito", disse ele. "Será? O meu está normal", menti, continuando a beber pequenos goles. Vi quando ele hesitou, olhando para sua xícara com estranheza. Mas continuou bebendo, talvez por não querer parecer suspeito, talvez por não imaginar que as posições haviam se invertido. Conversamos sobre amenidades pelos próximos 15 minutos. Eu, fingindo normalidade enquanto meu mundo desabava internamente. Ele, esperando que eu começasse a passar mal a qualquer momento. Foi quando os primeiros sintomas apareceram nele, uma palidez súbita, suor frio, náusea. Mateus levou a mão à testa. "Mãe, não estou me sentindo bem." E foi nesse momento que nossa relação mudou para sempre. "Mateus, o que você está sentindo?" perguntei, fingindo preocupação maternal enquanto observava meu filho ficar cada vez mais pálido na cadeira da minha cozinha. Ele levou a mão ao peito, respirando com dificuldade. Dor, aqui, e uma náusea terrível. Seu rosto estava tomado pelo pânico. "Mãe, acho que preciso ir ao hospital." "Claro, filho, vamos agora mesmo", disse, já pegando minha bolsa e as chaves do carro dele. Por dentro, uma parte de mim se destroçava vendo meu próprio filho naquele estado, mas outra parte, mais fria, mais racional, sabia que aquela era a consequência das próprias escolhas dele. No trajeto para o hospital, Mateus gemia baixinho no banco do passageiro. Entre as ondas de dor, ele murmurava coisas como: "Não pode ser, como isso aconteceu. Não era para ser assim." Eu dirigia em silêncio, cada palavra dele confirmando minhas piores suspeitas. Na emergência, os médicos agiram rapidamente. Mateus foi levado para uma sala de atendimento enquanto eu aguardava do lado de fora. Uma enfermeira veio me perguntar se ele havia ingerido alguma coisa diferente nas últimas horas. "Tomamos café da manhã juntos há pouco", respondi com honestidade. Ele trouxe um café especial. Disse que era mais caro. O médico que o atendeu, Dr. Henrique, veio falar comigo após 1 hora de exames. "Senhora Denise, precisamos fazer alguns exames de sangue no seu filho. Ele apresenta sintomas de intoxicação. A senhora notou se ele consumiu algum medicamento ou substância estranha?" Era minha chance de contar tudo,
mas decidi esperar os resultados dos exames. Doutor, é possível saber exatamente o que causou isso? Sim, os exames toxicológicos vão mostrar qualquer substância anormal no organismo dele. Deve ficar pronto em algumas horas. Enquanto aguardávamos, Mateus melhorou um pouco com o soro e a medicação, mas ainda estava fraco. Quando finalmente conseguimos ficar sozinhos no quarto, chegou o momento da verdade. Mateus, preciso te fazer uma pergunta e quero que seja honesto comigo, disse, sentando na cadeira ao lado da cama dele. O que você colocou no café hoje de manhã? Ele me olhou com os olhos arregalados. Como assim, mãe? Vi você colocar um pó branco na minha xícara. Vi tudo. O rosto dele ficou lívido, mais pálido que a náusea havia deixado. Mãe, E também vi os documentos do seguro de vida de R$ 2 milhões que você fez em meu nome, sem me consultar adequadamente. Mateus fechou os olhos, como se quisesse desaparecer. Suas mãos tremiam, e não era mais por causa da intoxicação. Mãe, posso explicar? Então explica. Explica como meu próprio filho, que eu criei com tanto amor, chegou ao ponto de planejar minha morte. Ele começou a chorar. Não era o choro de dor física, mas de desespero, de vergonha, de quem foi pego em flagrante no ato mais desprezível possível. Mãe, eu não sou o homem que a senhora pensa que sou. O escritório está quebrado. Devo mais de R$ 500 mil. Os credores estão me ameaçando, vão executar meus bens, minha casa, tudo. E isso justifica tentar me matar? Não, não justifica nada. Ele soluçou mais alto. Eu sou um monstro. Não sei como cheguei a esse ponto. A desespero me fez pensar em coisas impensáveis. Que tipo de veneno era, Mateus? Ele hesitou, mas acabou respondendo. Digitoxina concentrada. Consegui no laboratório de um amigo. Era para parecer um ataque cardíaco natural numa pessoa da sua idade. Senti uma pontada no peito ouvindo aquilo. Não pela substância. Eu sabia que havia trocado as xícaras. Mas pela frieza, pela premeditação. Meu filho havia planejado minha morte nos mínimos detalhes. Como você conseguiu minha assinatura no seguro? Quando levei a senhora ao cartório em dezembro, misturei os documentos do seguro com os outros papéis. Disse que era tudo rotina. A senhora assinou sem perceber. E se eu não tivesse descoberto? Se tivesse tomado o café envenenado? Mateus me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, eu me odiava a cada dia que passava, mas estava desesperado. Pensei que seria rápido, que a senhora não sofreria e que pelo menos serviria para salvar minha família, dar um futuro melhor para meus filhos. Trocando a vida da própria mãe? Eu sei que é imperdoável. Sei que sou um monstro. Foi quando o Dr. Henrique entrou com os resultados dos exames. Senhora Denise, preciso falar com os senhores. O exame toxicológico mostrou a presença de digitoxina no sangue do seu filho. É uma substância muito tóxica, usada em pequenas doses como medicamento cardíaco, mas em doses altas é letal. Olhei para Mateus, depois para o médico. Doutor, meu filho tentou me envenenar hoje de manhã. Eu troquei as xícaras quando ele não estava olhando. A digitoxina estava no café que ele preparou para mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O médico me olhou com espanto. Mateus enterrou o rosto nas mãos. Senhora, isso é muito sério. Preciso comunicar à polícia, disse o Dr. Henrique. Eu entendo, doutor. Faça o que for necessário. E foi assim que meu filho se tornou um estranho para mim. As próximas horas foram um turbilhão de procedimentos legais que jamais imaginei que viveria. Policiais, delegados, advogados. Mateus foi formalmente preso ainda no hospital, assim que recebeu alta médica. Ver meu filho algemado, sendo levado por estranhos, foi uma das imagens mais dolorosas da minha vida. A investigação foi rápida e eficiente. Os policiais encontraram o resto da digitoxina no carro de Mateus, junto com pesquisas na internet sobre dosagens letais e sintomas de envenenamento. Havia também mensagens no celular dele com credores, confirmando as dívidas que ele havia mencionado. Michele, minha nora, chegou ao hospital em estado de choque. Quando soube o que havia acontecido,
Ela desabou. Tia Denise, eu juro que não sabia de nada. Sabia das dívidas, mas jamais imaginei que ele pudesse pensar numa coisa dessas. Olhando para o rosto dela, vermelho de tanto chorar, acreditei na sua sinceridade. Michele sempre foi uma boa menina, trabalhadora, dedicada à família. Ela também era vítima da situação. As crianças sabem? Perguntei, me referindo aos meus netos, Júlia de 12 anos e Pedro de 8. Não, ainda não. Como vou explicar isso para eles? Que o próprio pai tentou fazer isso com a vovó? Era uma pergunta sem resposta fácil. Meus netos eram minha alegria, minha razão de viver. Como protegê-los do trauma de descobrir quem o pai realmente era? Nos dias seguintes, enquanto Mateus permanecia preso preventivamente, tive que tomar decisões difíceis. O promotor me procurou para discutir as acusações. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante veneno. A pena poderia chegar a 20 anos de prisão. Senhora Denise, a senhora tem o direito de dar prosseguimento à denúncia ou não. É sua decisão, explicou o promotor Dr. Carlos. E se eu não denunciar? Ele ainda enfrentará consequências. A justiça pode prosseguir com a ação penal mesmo sem sua manifestação, dado que há provas suficientes. Mas seu depoimento e posição como vítima são importantes. Passei noites sem dormir pensando no que fazer. Por um lado, Mateus havia tentado me matar por dinheiro. Por outro, ele era meu filho, pai dos meus netos, uma pessoa que eu amara incondicionalmente por 42 anos. Uma semana após o ocorrido, fui visitá-lo na prisão. O homem que encontrei não se parecia com o Mateus que eu conhecia. Estava mais magro, abatido, com um olhar de quem havia tocado o fundo do poço. Mãe, obrigado por ter vindo, disse ele, a voz embargada. Vim tomar uma decisão, Mateus, e preciso que você seja completamente honesto comigo. Ele assentiu, sem levantar os olhos. Há quanto tempo você planeja isso? Desde dezembro, quando fiz o seguro. A situação financeira foi piorando, os credores aumentando a pressão. Eu pensava nisso todos os dias, mas sempre recuava. Até que na semana passada recebi uma ameaça real. Disseram que iam quebrar minhas pernas se eu não pagasse até o final do mês. E não pensou em me procurar? Em contar a verdade e pedir ajuda? Ele finalmente me olhou nos olhos. Mãe, a senhora é uma costureira aposentada, não tem 500 mil reais. E eu tinha muito orgulho para admitir que havia fracassado tão miseravelmente. Então preferiu me matar. Eu me convenci de que era a única saída. Que pelo menos minha morte serviria para alguma coisa, salvaria minha família. Mas eu sabia que era errado. Me odiava a cada segundo. Mateus, vou fazer um acordo com você. Não vou retirar a queixa. Você precisa pagar pelo que tentou fazer. Mas vou pedir ao juiz para considerar sua colaboração e arrependimento. Em troca, quero 3 coisas de você. Ele me olhou com esperança pela primeira vez. Primeiro, você vai aceitar tratamento psicológico, seja na prisão ou quando sair. Segundo, você nunca mais vai ter direito a nada relacionado à minha herança ou bens. E terceiro, você vai me contar exatamente quem são esses credores e como chegou nessa situação. Aceito tudo, mãe. Tudo. E Mateus, eu preciso que entenda que nossa relação mudou para sempre. Posso perdoar, mas nunca vou esquecer. E nunca mais vou confiar cegamente em você. Ele chorou ao ouvir isso, mas concordou. Era o preço da traição. Saí da prisão com uma sensação estranha. Não era alívio, nem satisfação. Era uma mistura de tristeza pela perda da inocência maternal e determinação de reconstruir minha vida, baseada na verdade, não na fantasia. Naquela tarde, fui ao cartório cancelar o seguro de vida e ao banco reorganizar minhas finanças. Também procurei um advogado. Não podia mais depender do Mateus para questões legais. Era hora de tomar as rédeas da minha própria vida. À noite, sentada na minha cozinha, olhando para as 2 xícaras de porcelana que ainda estavam na pia, percebi que havia me tornado uma mulher diferente. Mais forte, mais desconfiada, mas também mais independente. O telefone tocou. Era Michele. Tia Denise,
Posso ir aí conversar? Preciso da sua ajuda para decidir o que fazer com as crianças. Claro, minha filha. Venha. Pelo menos uma coisa boa sairia de toda essa tragédia. Eu e Michele nos aproximaríamos e juntas protegeríamos meus netos do trauma que o pai havia criado. 6 meses depois daquela manhã que mudou tudo, estou aqui na minha cozinha, bebendo chá de camomila. Nunca mais consegui tomar café da manhã sem lembrar daquele dia. Mas não é uma lembrança que me paralisa. É uma lembrança que me fortalece. Mateus foi condenado a 8 anos de prisão, com possibilidade de progressão de regime em 3 anos devido à colaboração e ao arrependimento genuíno que demonstrou durante o processo. Ele está cumprindo pena numa penitenciária a 2 horas daqui e faz tratamento psicológico semanal. Eu o visito uma vez por mês. Não por obrigação maternal, mas porque acredito na possibilidade de redenção. Nossa relação hoje é diferente, mais honesta. Não finjo mais que ele é perfeito, e ele não finge mais ser o filho ideal. Conversamos sobre suas dívidas, que Michele e eu ajudamos a renegociar, não com meu dinheiro, mas com minha experiência de vida e determinação. Vendemos o carro dele, alguns bens, e conseguimos um parcelamento que ela pode pagar trabalhando. Michele se mostrou uma mulher mais forte do que eu imaginava. Depois do choque inicial, ela se recompôs e tomou as rédeas da família. Conseguiu um emprego melhor, se mudou para uma casa menor, mas quitada, e está criando Júlia e Pedro com muito amor e sinceridade. As crianças sabem a verdade, adaptada para suas idades, claro. Sabem que o pai fez uma coisa muito errada e está pagando por isso, mas que isso não muda o amor que ele tem por eles. Júlia, mais velha, entendeu melhor. Pedro ainda pergunta quando o pai vai voltar. É difícil, mas é real. Minha vida mudou de formas que nunca imaginei aos 68 anos. Primeiro cancelei aquele seguro maldito e fiz um novo testamento. Metade dos meus bens vai para os netos em um fundo que só poderão acessar aos 25 anos. A outra metade vai para Michele, que provou ser mais filha para mim do que meu próprio filho foi nos últimos meses. Segundo, voltei a trabalhar com mais energia. Meu trabalho de costureira não é só fonte de renda, é minha terapia, meu propósito, minha forma de me manter ativa e independente. Agora aceito apenas trabalhos que me dão prazer, para clientes que me respeitam. Terceiro, e talvez mais importante, aprendi a confiar na minha intuição. Aquela voz interior que me alertou sobre o ex-marido, que me fez desconfiar do Mateus, que me salvou a vida. Essa voz agora é minha companheira constante. Não ignoro mais sinais estranhos por educação ou amor maternal cego. Fiz novos amigos, me aproximei de vizinhos, voltei a frequentar a igreja. Descobri que tinha muito mais vida para viver do que imaginava. A tentativa de Mateus de encurtar minha existência acabou, ironicamente, me fazendo valorizá-la mais. Há 2 semanas, aconteceu algo que me fez refletir sobre justiça e karma. Mateus me ligou da prisão, emocionado. Havia recebido uma carta de um dos credores que o ameaçavam. O homem estava sendo investigado por agiotagem e extorsão. Outros empresários haviam denunciado o mesmo esquema de ameaças e juros abusivos. Mãe, ele vai ser preso. E se eu tivesse esperado mais um pouco, se não tivesse feito aquela loucura, talvez as coisas se resolvessem naturalmente. Mateus, respondi, as coisas não se resolvem sozinhas. Elas se resolvem quando enfrentamos nossos problemas com coragem e honestidade, não quando tentamos atalhos desonestos. Essa conversa me fez perceber como ele ainda tinha muito a aprender sobre responsabilidade e consequências. Ontem, Júlia me perguntou se eu estava brava com o pai dela. Era sábado. Estávamos fazendo biscoitos juntas na cozinha. Uma nova tradição nossa. Vovó está triste, não brava, expliquei. Triste porque o papai escolheu um caminho errado quando podia ter escolhido pedir ajuda. Mas não estou brava com ele como pessoa. E a vovó perdoa ele? Perdoar não significa esquecer ou fingir que não aconteceu. Perdoar significa não deixar a raiva consumir nosso coração. O papai precisa aprender com o erro dele
e nós precisamos seguir nossa vida. Ela assentiu, séria demais para uma menina de 12 anos. Mas prefiro que ela entenda a realidade do que viva numa fantasia perigosa como eu vivi. Hoje, enquanto termino de contar essa história, olho pela janela da cozinha e vejo Michele chegando com Pedro para o almoço dominical. Outro ritual nosso. Eles vêm aqui toda semana e nossa mesa está sempre cheia de risadas, conversas e planos para o futuro. A tentativa de Mateus de me tirar da vida dele acabou me colocando mais presente na vida dos netos e da nora do que eu jamais fui. O veneno que ele preparou para encerrar minha história acabou sendo o antídoto que me devolveu o prazer de viver. Não sou mais a mesma Denise ingênua que confiava cegamente em todos. Sou uma mulher que sabe se proteger, que questiona, que investiga, que toma suas próprias decisões. E, curiosamente, essa versão de mim é muito mais interessante e plena do que a anterior. Se há uma lição que aprendi com tudo isso, é que nunca é tarde para acordar. Nunca é tarde para ver a verdade, por mais dolorosa que seja. E nunca é tarde para recomeçar, mesmo aos 68 anos, mesmo depois de descobrir que seu próprio filho tentou te matar. A vida, descobri, não termina quando alguém tenta encurtá-la. Ela recomeça quando você decide que vale a pena vivê-la com dignidade, verdade e coragem. E agora, vou colocar a mesa para o almoço. Pedro disse que quer ajudar a fazer o purê de batatas e Júlia prometeu me ensinar uma música nova no violão. São esses momentos simples, reais e verdadeiros que fazem a vida valer a pena. O café da manhã daquele dia me ensinou que o amor verdadeiro não é cego, é clarividente. E que a melhor vingança contra quem tenta destruir nossa vida é viver plenamente, com sabedoria e alegria. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo de que cidade você é e me responda. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.